Sabe? O que é mais incrível é que quando nós nos tornamos filhos, é verdade que nós começamos como bebês espirituais, engateando na fé, tropeçando pela falta de força na perna, mas nós vamos sendo alimentados. E ao decorrer da caminhada vamos sendo fortalecidos na revelação desta paternidade. E Ele espera que isso aconteça para que nós atingimos a posição de filhos maduros. Porque só um filho maduro, o filho maduro é aquele que decidiu exercitar a revelação da identidade do seu pai em si. Filhos maduros são aqueles que adquirem a confiança dos céus para que o Senhor possa confiar em suas vidas para trazer a glória dele e revelar o testemunho celestial para a terra. Sabe, toda vez que tardamos na transição da maturidade de filhos de Deus, nós estamos tardando a manifestação ou a revelação da glória daquele que nos chamou. A posição de filho, ela nos dá a graça, porque nós podemos classificar isso como a graça, de recebermos esse direito de manifestar a glória dele. A Bíblia diz que a natureza, ela está aguardando a manifestação dos filhos de... Se eu pegar aqui no grego agora, este versículo, se nós fazermos um estudo, você vai ver que essa palavra filhos, depois você que tem acesso ao grego, entra no grego, dá uma olhada na origem dessa palavra. Essa palavra que está escrito, e a natureza, ela está aguardando a manifestação dos filhos de Deus, por causa da escravidão, amém? Essa palavra filhos, ela está classificada como filhos, a origem dela no grego, ela está classificada como filhos maduros. Estou certo? Vocês têm conhecimento disso? É isso, pastor Moisés? Ela está classificada como filhos maduros. Ou seja, nós só teremos a possibilidade da manifestação desta glória como adquirimos a posição da maturidade dos filhos de Deus. O que tarda a transição da maturidade dos filhos de Deus? O primeiro ponto, eu já falei aqui para vocês, a autoconfiança. O segundo ponto, a posição adquirida para trabalhos eclesiásticos, uma vez que permitimos tais posições serem colocadas na posição de filhos. Não se encante, não se ilude, e você vê homens ou mulheres manuseando o poder, ou manifestando o poder, e isso manifestar, ou trazer que essas pessoas são maduras. Ao contrário, nós vemos uma tragédia em boa parte da igreja por homens e mulheres que não evoluíram e não transitaram na revelação de filhos de Deus e pelas suas imaturidades têm brincado com o poder de Deus, fazendo bem aquilo que quer porque não evoluíram na sua maturidade e na sua responsabilidade. Quando adquirimos responsabilidade, aí sim nós vamos sentir o peso do que é sair da sua casa e vir para a casa do seu pai. Nós vamos sentir o peso da responsabilidade do que é adorar o nome dele. Nós vamos sentir o peso do que é testemunhar a santidade dele. Nós vamos sentir o peso do que é ser fiéis com os estatutos dele. E quando não transitamos nessa maturidade, sempre vamos tropeçar na irresponsabilidade, cara. Deus está buscando filhos responsáveis. Sabe, a irresponsabilidade, sabe o que é responsabilidade? Sabe o que é um dos sintomas da irresponsabilidade? É sempre quando você está se sentindo desagradado no evangelho. Tudo te desagrada.
Parece que nada está bom para você. Você sempre está pulando de um lado para o outro. E nunca nada te agrada. Uma das responsabilidades quando nós nos tornamos filhos é a mentalidade que nós somos colocados nessa posição não para ser servidos, mas para servir. Quando estamos nessa posição, os tais desagrados não vai mais nos incomodar, porque pela maturidade do desenvolvimento da responsabilidade, nós entendemos que nós estamos aqui é para servir. Aí nós vamos parar com aquela meninice de sempre estar murmurando ou reclamando. Reclama da igreja, reclama da palavra, reclama do louvor, reclama do pastor, reclama do irmão. Igreja, isso não é posição de filhos. A religião, ela tem um hábito. Qual o hábito? Hábito de gerar membros para si. A religião gera membros para si, prende dentro de um sistema de escravidão religioso e vai te deixar preso nessa cadeira aí. A religião não está preocupada se você está desenvolvendo a maturidade da responsabilidade de filho de Deus. Eles não querem saber disso, porque eles sabem que um filho que foi destravado nessa maturidade é um filho que anda no poder sobrenatural de Deus. João, no seu capítulo 10, versículo 10, diz que o diabo, ele veio apenas para roubar, matar e destruir. Este é o plano dele. O plano dele é roubar a sua identidade. É destruir a sua identidade. É matar a sua identidade. Meu Deus, quantos filhos estão com identidade apagadas pela morte da imaturidade dentro da igreja? Tantos anos de cristão e ainda continua o seu conflito da dificuldade de receber do amor paternal de Deus. Continua julgando a si mesmo, condenando a si mesmo, punindo-se a si mesmo. Escuta, 10.000 vezes nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas vira e mexe a sua alma, está condenando a si mesmo. Sempre está numa posição de querer fazer algo para agradar as pessoas, e quando não a agrada, isso fere a si mesmo. Porque nunca está satisfeita pela revelação da qual você já recebeu. Por quê? Você rejeita o amor. Você tem dificuldade de aceitação da paternidade do teu Deus. Tu chama Ele de Pai, mas ainda não recebeu Ele como Pai. Sabe, parece que sempre os bloqueios da alma se levantam como muros. Parece que sempre está se levantando, se reerguendo, como as muralhas de Jericó tão altas. Que nós detemos com toda a resistência a absorção daquilo que Ele está querendo nos dar, do seu amor paternal, cara. Talvez você teve dificuldade de receber o amor do seu pai biológico. Talvez você nunca recebeu este amor. Isso de uma forma consciente ou inconsciente. A sua alma, ela é traumatizada pela esta falta de uma paternidade. Pessoas que não foram criadas em ambientes do amor paternal são pessoas que sempre vão ter dificuldades de receber o amor celestial.
São pessoas que sempre estão suando a camisa para de alguma forma chamar a atenção de Deus. Porque foram pessoas que tiveram dificuldade de receber o amor do seu pai, pela sua posição de filho. Uma hora ou outra recebiam elogios pelaquilo que faziam. Das suas 10 matérias da sua escola, em 9 ela recebia 10. E na que ela recebia 5, ela era julgada pelo seu pai. Eu estou usando isso só como um exemplo. Sabe, talvez você cresceu sempre querendo chamar a atenção do seu pai, daquelas coisas que você estava fazendo, seja arrumando uma casa, seja fazendo as tarefas de casa e por aí vai. Sempre você tentou chamar a atenção do seu pai para receber uma palavra de elogio e se sentir um pouco mais amado. Você não precisa mais dessa condenação. Você não precisa mais ficar rejeitando o amor que já foi te dado. Lembre-te. A Bíblia nos fala que Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Ou seja, nós não tínhamos qualidade nenhuma para que Ele pudesse nos amar. Você não precisa mais ficar suando a camisa para isso, cara. Você precisa aceitar a revelação do amor de Deus na sua vida. Você precisa aceitar a paternidade, ser curado. Você precisa de cura. Sabe por que tanta dureza na igreja? Sabe por que tanta resistência na igreja? É simples de responder. A maior parte da igreja está com dureza e com dificuldade, porque são pessoas feridas que ainda não receberam e não aceitaram, na verdade, porque receber já foi nos dado, não aceitaram este amor, cara. São pessoas duras. Sabe, às vezes você tem um irmão da sua igreja que está querendo liberar um amor para você e você rejeita até um abraço dele porque você tem medo do relacionamento. Porque você foi ferido nos seus relacionamentos com seus pais. Seus pais te feriram. E quando você escuta a palavra relacionamento, você sempre está fugindo. Pense, como é que essas pessoas ainda continuam como cristãos? Simples. Elas estão na sua autoconfiança. Elas não estão na revelação da paternidade de Deus. Eu sinto que Deus quer quebrar julgos aqui essa noite na sua alma. Oh, meu Deus. Não quero impressionar Deus com as suas apresentações espirituais. Isso não vai modificar quem Deus é. Isso não vai modificar o amor dele. Sabe, se você é um cristão que busca muito Deus, e ao seu lado tem um cristão que não busca tanto como você, o amor vai ser na mesma medida. A diferença é que você que busca muito Deus, você vai ter mais intimidade, mais relacionamento com Ele, pelo fato de você buscar mais. Mas se tratando de amor, Ele foi derramado na mesma proporção para aqueles que se tornaram filho. A Bíblia diz assim, 2 Crônicas, seu capítulo 7, versículo 14. Coloca aí, tem alguém lá? Coloca 2 Crônicas 7, 14. E eu acho que não tem. Tem. Aqui, está aqui. Esse meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei e perdoarei o seu pecado e os seus erros e curarei a sua terra. Esse é meu povo que se chama pelo meu nome. Deixa aqui, por favor.
Você pode se colocar como, se classificar? Você se identifica com este versículo? Quando diz, meu povo, você se identifica com isso? Ok. Então nós podemos nos identificar com esse texto. Amém? E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se... Agora vamos ser bem sinceros aqui. Nós estamos entre família, ok? Não fique com vergonha, nós vamos passar a eternidade juntos. Não fique com vergonha. Você acha que, como povo de Deus, nós temos nos humilhado? Acho sinceramente que a igreja está se humilhando? Você acha? Pensa você como filho. Você como um povo de Deus. Você tem se humilhado? Se humilhar, orar e buscar a minha face. Sabe o que é mais incrível de tudo? Nós vemos na Bíblia o cego de Bartimeu pedindo pelo milagre. Mas o que é mais incrível é que aquele cego, ele não pede milagre como a nossa geração pede. Sabe como é que a nossa geração pede milagre? A gente insiste, implora se tem alguém que precisa de oração por cura. Depois de muita insistência, nós conseguimos te tirar da sua cadeira e te trazer até aqui. Aí nós vamos te perguntar, irmão, você tem alguma enfermidade? Tenho. Irmão, qual enfermidade você tem? Tenho isso. Senhor, cura essa pessoa no teu nome. Irmão, você foi curado? Foi. Essa é a nossa geração. Agora o cego de Bartimeu. Filho de Davi! Tem misericórdia de mim! Vê uma mulher cirofinícia e começa a gritar o nome de Jesus Cristo. E quanto mais ela gritava, os seus discípulos falavam: quem é essa mulher que está gritando, Senhor? Manda essa mulher calar a boca. Quanto mais mandava ela calar a boca, mais ela gritava. Ela gritava, ela clamava. Há uma mulher que está há anos e anos com fluxo de sangue contínuo. Mesmo diante de toda a sua humilhação pela tradição daquele tempo, ela se espreita no meio do povo, se humilha, pega com toda a humildade e simplicidade, entendendo que se pelo menos tocasse nas orlas da veste do cordeiro, ela poderia ser curada. 3 situações de pessoas que se humilhavam e clamavam. Pessoas que se humilhavam. A mulher cirofinícia, cara. Jesus Cristo dá uma resposta para ela que se fosse nós, era bem provável que nós iríamos nos desligar da igreja, você ia tirar do seu status que você era cristão, você ia voltar para o mundão. Por quê? Porque eu fui ofendido. Sabe, um dos maiores problemas de nós não recebermos o amor da paternidade? Fala assim, qual? É a ofensa, irmão. E parece que é o mal do século, a ofensa. Irmão, eu tenho para mim que daqui a pouco nós vamos ter que comprar tênis de algodão para pisar com muito cuidado, porque tudo está ofendendo. Tudo está ofendendo, as pessoas estão ofendidas por tudo, as pessoas são feridas por tudo, as pessoas são magoadas por tudo. Isso são corações vazios. Porque pessoas que estão com o coração cheio da revelação da paternidade do amor de Deus, ela não corresponde o mal com o mal. Ao contrário, toda vez que o mal vem até ela não se deixa ser vencida por este mal. Mas ela sempre está dando para o mal o bem daquilo que ela recebeu.
Porque ela sabe que o que cura o mal das pessoas é o bem que está nela. Aí nós temos que lembrar que esse bem não é porque nós somos bons. Nós não somos bons. Mas pela identidade que nós estamos recebendo de filhos, nós estamos sendo transformados nessa imagem que é bondosa. Sejam misericordiosos, assim como o vosso Pai que está no céu. Aí os discípulos querem aprender a orar. Aí tu quer aprender a orar, vai começar a escola de oração. O apóstolo está todo vapor. O negócio vai ser power. Vai ser power. Mas não vem empolgado, querendo, eu vou explodir na oração. Se antes entrar na oração como filho. Os discípulos estão impressionados com a forma que Jesus ora. Mestre, nos ensina a orar. Jesus Cristo, em toda a sua simplicidade, Ele vai ensinar os seus discípulos a orar. Qual é o princípio que Jesus começa ensinando a oração? Ensinando a chamar Deus de Pai. Deus, Ele quer que você entre na oração com o coração de filho, irmão. Os segredos, eles são dados para os filhos. Oração, se é a intimidade da paternidade, é só mais um protocolo sendo cumprido. A oração é a oportunidade de nós recebermos a revelação. Nós crescemos e nos desenvolvemos através da revelação. Nós amadurecemos através da revelação. E aí nós vemos essas pessoas clamando de formas extraordinárias. Resultado, elas recebem milagres extraordinários. Clamores vazios. Uma vida espiritual vazia. Clamores vazios são orações vazias. Clamores vazios são adorações vazias. Agora, a maior dificuldade de nós nos humilharmos é porque nós temos medo de nos expor. Nós temos medo por causa das feridas. Aí talvez você fale assim, bispo, eu não me lembro de nenhuma ferida. Ok. Tomara eu que de fato você não tenha tido nenhuma ferida. Mas até mesmo pelos dias que nós estamos vivendo, a palavra diz que o amor ele vai se esfriar por conta da multiplicação da iniquidade. É quase impossível que você não foi ferido em algum momento nas suas relações. E isso hoje está refletindo na sua dificuldade, da sua liberação, da verdadeira adoração ao seu Deus. A Bíblia diz, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, condição. Coloca Mateus capítulo 5, versículo 3, por gentileza. Bem-aventurados os pobres em... Você pode ler? No 3, 1, 2, 3. Só o 3, só. Só o 3. Bem-aventurado são os pobres, ou felizes são os pobres de espírito.
Ser pobre de espírito é ainda daquilo tudo que você já recebeu, de tudo aquilo que você adquiriu. Você sempre está numa condição de dependência. Isso vai te colocar numa posição de humildade e de simplicidade. Essa posição de humildade e de simplicidade, ela vai te favorecer para que você tenha facilidade para se humilhar e clamar ao seu Deus. Sabe, aí a gente reclama, cadê os milagres que aconteciam nas igrejas dos tempos passados? E cadê os filhos que se humilhavam e se clamavam como nos tempos passados? Você não se humilha, que você vem para a igreja na hora da palavra, você fica conversando achando que você não precisa da palavra. Você fica batendo papo aí como tu já tivesse adquirido a coroa da salvação eterna. Você já criou uma dependência tão grande de si mesmo, que você vê e é como fosse em qualquer ambiente. Sabe, toda disciplina não pode nos trazer condenação. A verdadeira disciplina tem que nos trazer o constrangimento. Qual constrangimento? De sermos movidos no arrependimento. A tristeza produzida pelo próprio Deus é a tristeza que vai nos levar a um desejo ardente de clamor, de transformação. Nós temos que tirar esses obstáculos que impedem essa liberação do nosso coração para um lugar de humilhação e de clamor. Sabe, é incrível, você que tem filho pequeno, você deve presenciar muito isso. É incrível o poder que um filho inocente tem de se recompor diante do seu pai, mesmo quando comete algum erro, mesmo que exortado. É incrível a facilidade que ele tem de se recolocar novamente naquele lugar de filho. É porque o coração deles são totalmente livres. Porque ainda a inocência e a pureza está neles. Nós precisamos restaurar a inocência e a pureza para recebermos as maravilhas que estão contidas na simplicidade do Evangelho de Deus.